E a chegada da pessoa do nosso pastor, presidente fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, onde eu transfiro todo o trabalho ao nosso pastor presidente. A igreja aplauda o Senhor com alegria pela vida do anjo da igreja nessa noite. Eu cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor. Quem tem alegria em ter essa paz, levanta a mão, diga graças a Deus. Nesse momento quero saudar a todos os nossos ouvintes do canal do YouTube, que recebe o áudio do nosso culto. Quero saudar a todos os nossos ouvintes da Rádio Aliança. E estamos aqui para mais uma terça-feira. Diga comigo assim: aprendendo com o Senhor Espírito Santo. Estamos aqui para que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar comigo e falar conosco, falar com cada um de nós. E aonde o pastor vai dar sequência no estudo que iniciei no dia 26 de março, aonde tem por título, diga comigo, a inovação, modismo religioso. Diga comigo, a inovações, modismo religioso. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais essa terça-feira. Quero louvar o Senhor pela oração, pelo louvor congregacional. E agora, Senhor, estou aqui como vaso na mão do Senhor, ó Deus, aonde o Senhor vai falar comigo e vai falar conosco. Pai, é a carta do Senhor e eu peço, toma o primeiro lugar em nome do Senhor Jesus. Amém? E nesse momento eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Esse é o tema da mensagem a qual o pastor trouxe no dia 26 de março. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo de número 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos de casa também, pega a sua Bíblia. A Bíblia fechada é um livro, e ela aberta, ela é a carta de Deus para nós. 1 Samuel, o capítulo, irmãos, é o segundo Samuel, tá? O pastor, eu digo, não é primeiro, é 2 Samuel, capítulo 6, o verso 3. Segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 6, o verso 3. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. O pastor falou 2 Samuel, capítulo 6 e o verso 3. Eu vou ler só, e logo após convido a igreja a ler comigo, e logo após nós estaremos fazendo, vamos estar recebendo o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. E nos diz o texto sagrado assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levava da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiava o carro novo. A igreja. Com o pastor, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levava da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Diga comigo, guiava o carro novo. Podeis assentar. Irmãos amados, nós iniciamos no dia 26 essa mensagem, aonde o Espírito Santo, o pastor, graças a Deus, são 35 anos
e 4 meses levando a visão, levando a responsabilidade que o Espírito Santo me deu de cuidar da Santa Igreja, de zelar da Santa Igreja. E graças a Deus, agora estamos no mês da oração, aonde 30 dias nós assumimos o compromisso de estarmos orando já para a nossa 30ª Assembleia Convencional, aonde o corpo convencional da Igreja Preparatória vai reunir durante 3 dias, para aonde eu sempre digo, para o Espírito Santo fazer avaliação no trigal de Deus. E aonde o Espírito Santo, ele me deu a direção de falar sobre inovações e modismo, coisas modernas. O pastor, no dia 26, eu vou retornar onde nós paramos, e é a responsabilidade do pastor, nesses 35 anos, quantas orientações erradas já não vieram me trazer para tentar mexer com a estrutura de Deus, com aquilo que Deus determinou. Quantas das vezes tem aquele ou aquela que traz uma ideia, uma novidade, igual hoje nós deparamos com muitos lugares que não usam mais o uso da harpa cristã. A harpa cristã, ela está de lado. Não, tem irmão que fala: ah, pastor, cantar hino da harpa. Irmãos, os hinos da harpa são poderosos. Analisando os 3 hinos cantados pelo vice-presidente, são hinos gloriosos. Quantas almas, né? Eu no domingo, eu cantei um hino aqui e eu disse aos irmãos, quantas almas que não se converteram com esse hino, que foi o hino 169. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então eu estava falando que vidas foram salvas através deste hino. Então a gente vê que vários pontos que já houve mudança, né? A casa de Deus, a gente começa a ver hoje mudaram, né? Tudo muda, até mesmo o nome de igreja. Não tem, muitos lugares tira o nome igreja. Mas quando João foi revelado, o Senhor deu a ele 7 cartas. E as 7 cartas, o Senhor falou para ele: fala ao anjo da minha igreja. Então a igreja, ela é do Senhor. Na revelação do apóstolo Pedro, quando ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor falou para ele: tu és bem-aventurado. Aí o Senhor falou para ele: sob esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente começa a analisar, irmãos, pontos que começam a ser negativo. Crentes que não joelham, não dobram o joelho. Existem os irmãos, as irmãs que têm deficiência, têm um problema sério de saúde, não pode ajoelhar, mas se a igreja está orando, eu não posso ajoelhar, eu vou ficar sentado, mas eu vou ficar em espírito de oração. E assim sucessivamente. E nós começamos a observar pontos aonde o inimigo intenta contra a igreja. Hoje, se qualquer irmão ou irmã quiser reunir comigo e falar: pastor,
desde o início da igreja preparatória, qual foi as investidas do inimigo contra a igreja? Eu tenho detalhadamente, ponto por ponto, em que o inimigo intentou para tentar mexer com a estrutura da igreja. Irmãos, porque o diabo, ele não quer destruir a organização, mas o diabo, ele quer mexer com o organismo, ele quer mexer com aquilo que é vivo, e o que é vivo é o que é de Deus, é a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o pastor, no início eu disse que o mundo pós-moderno é pleno de inovações, mas a igreja de Cristo, olha só, mas a igreja de Cristo não precisa de novidade. Diga comigo, a igreja de Cristo não precisa de novidade. Irmãos, uma coisa que eu estava observando, não, nós temos que ter uma coisa mais pesada para a gente chamar os jovens. Irmãos, à luz da Bíblia, se pregar a Bíblia impedisse os jovens de ser cristão, a preparatória, ela não teria um jovem. E hoje você olha que a igreja preparatória, ela tem vários jovens, moças e moços, que fazem parte da nossa igreja. Temos vários testemunhos de jovens que aceitaram a Cristo aqui em nossa igreja, que se batizaram aqui em nossa igreja. Então a igreja, ela não precisa de novidade, mas sim de constante renovação do Espírito Santo. Diga comigo assim, sim, de constante renovação do Espírito Santo. Irmãos, cada dia uma novidade, cada dia uma coisa nova do Espírito Santo, nada trazendo mudança, nada mexendo com a estrutura da Bíblia, pois o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado que Jesus Cristo é o mesmo. Olha só, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós paramos no cuidado com o fermento velho. Uma das coisas muito séria que eu sempre oriento, a palavra de Deus diz que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Então, se você começar a lidar com uma pessoa que não é espiritual, a tendência é você deixar de ser espiritual, porque você já vai se contaminando com aquela fraqueza, com aquela visão carnal. Irmãos, é muito sério. O apóstolo Tiago, ele fala assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos retornar ao versículo 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo
nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, existem pessoas que têm aquele sistema de falar assim: esse é o meu jeito. Tem pessoas que falam assim: não, o meu estado é assim. Tem pessoas que falam assim: a minha família é desse jeito. Irmãos, mas nós temos que tirar de nós o fermento velho, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que quem está em Cristo, olha só, irmãos, aquela tortura, aquela morte tão terrível que o Senhor Jesus teve, olha só, irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é. Olha só, irmãos, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A nossa vida agora é uma vida diferente, é uma vida com Deus, irmãos, é uma vida diante de Deus. E a cada dia o Espírito Santo, ele vai nos preparando. A cada dia a nossa vida, desde quando nós aceitamos a Cristo, pela palavra, o próprio Senhor Jesus falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, através da palavra vem a mudança, vem a limpeza, e o nome do Senhor vem sendo glorificado. Irmãos, imagina, o Senhor Jesus se entregou na cruz, foi vituperado, sofreu tanto, morreu por nós, para poder hoje nos dar uma vida nova. E o profeta Isaías, ele disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Então, da nossa vida, tudo que é fermento, tudo que vem contra a nossa vida, para tentar mexer na nossa estrutura, tirar o formato original da nossa vida, tem que ser banido, tem que ser tirado para a glória de Deus. Vamos ao livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. Eu quero que você desfolhe a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Irmãos, Bíblia novinha, só lá na casa da Bíblia. Aqui agora, a Bíblia é sua ferramenta. Gálatas, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 8 ao verso 10. Irmãos, aquilo que nós aprendemos, a palavra de Deus, não pode ser mudado. Nada venha mudar o que você aprendeu. O crente é crente, aonde ele coloca a planta dos pés, ele é o representante do Senhor, ele é o servo de Deus. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só, irmãos, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu venha para anunciar um novo evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Olha só, irmãos, homem nenhum pode mexer na estrutura do evangelho, e ainda que vier um anjo. Irmãos, quantas seitas que surge por causa
desse tal de anjo. Pessoas que falam: não, mas o anjo apareceu para mim. Tem que fazer prova como Gideão fez. Gideão falou para o anjo: não, aguarda, eu vou trazer um presente para ti. Ele fez prova da voz do próprio Deus. Eu vou colocar o velo e eu quero que toda a terra esteja seca e só ele molhado. Depois ele falou: Senhor, não fica nervoso comigo, não fica irado comigo, mas eu quero toda a terra molhada e o novelo seco. Irmãos, é isso. As coisas de Deus não traz confusão. É algo sobrenatural. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Pronto. Não tem outro evangelho. Não tem outro evangelho. Irmãos, a igreja tem base, a igreja tem raiz, e a igreja tem estrutura. E essa estrutura, ela foi concluída com a morte de Jesus no Calvário. Ele falou: Pai, está tudo consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E expirou. Acabou. Não tem outro evangelho. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só, irmãos, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, olha outro detalhe. Quem pensar que vai servir a Deus para ganhar ramalhete de flor, para ganhar caixinha de bombom, para ganhar salva de palma, está enganado. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Aquele que quiser me servir piamente, sabe o que vai acontecer? Padecerão perseguição. Irmãos, a perseguição é o sinal que você está fazendo a vontade de Deus. Você ser perseguido, isso aí, o Senhor Jesus falou assim, ó: exaltai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Aleluia. Tem pessoas que, não, eu não sei se eu vou permanecer, eu estou passando muita luta, eu estou sendo perseguido. Não, irmãos, não. A perseguição faz parte. A perseguição foi falado pelo próprio Jesus. Nós não podemos mudarmos esse evangelho. Vamos falar de santidade. 1 Pedro, eu quero vocês olhando a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 13 ao verso 16. Irmãos, essa é a palavra que estremece o inferno. Você quer ver o diabo ficar furioso? É quando você fala que você é santo. Irmãos, tem pessoas que ficam revoltadas. Que isso?
já matou, já roubou, já fez tanta coisa errada, agora põe uma Bíblia debaixo do braço e fala que é santo. Irmãos, olha só, esqueceram que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Irmão, acabou. Irmãos, não vem ninguém querer nos acusar, não. Não vem querer lançar passado na nossa vida, não, irmãos. Porque Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda no Espírito. Irmãos, agora, irmãos, aqui ó, não tem para ele. Não vai lançar tabuleta escrita com pecado passado, com aquilo que Jesus já perdoou, com aquilo que agora eu sou nova criatura, agora eu sou novo homem, a irmã é nova mulher, acabou. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha só, irmão, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha só, eu não estou entrando sozinho não, eu estou entrando com autoridade, e não sou corcunda não, eu entro erguido, com a minha cabeça erguida. Louvado seja o nome do Senhor. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Outra coisa, irmãos, olha aqui ó, como filhos obedientes. Irmãos, quando nós estamos na via, na estrada, na BR, nós vamos deparar com várias placas de sinalização. Mas tem uma placa muito perigosa. É a placa que está escrito lá: a 50 metros retorno, a 40 metros retorno. Irmãos, olha o que o Espírito Santo está falando aqui agora. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Irmãos, o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que parar, examinar e falar: pelo amor de Deus, o que é que o diabo está conseguindo, Greta? Qual prego que ficou que o diabo está querendo trazer o seu quadro para colocar aqui na minha casa? E o crente começar a observar que ele não pode voltar atrás. Não, aquilo que eu praticava na ignorância, hoje eu não posso praticar, porque eu sou nova criatura. E só vai reparar isso, irmãos, os filhos obedientes. Diga comigo: filhos obedientes. O desobediente, ele não está nem aí para as coisas de Deus, mas os obedientes está. Os filhos obedientes, ele tem medo de pecar.
tem medo de pecar. Irmãos, ele anda com prudência. Eu vou falar uma coisa aqui de mim. Graças a Deus, agora em maio, permitindo a Deus, eu vou fazer 46 anos da minha caminhada. Irmãos, eu fui arrancado de uma família terrível. Família de macumbeiro, idólatra. Irmãos, coisa terrível. Mas Deus me tirou. Irmãos, eu fui arrancado. Oxalá que eu tivesse nascido num berço cristão. Oxalá que os meus pais fossem crentes. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, graças a Deus, eu nunca pensei, irmãos, eu nunca sonhei em voltar atrás. Nesses 45 anos de caminhada, eu posso vos dizer que eu convivi com tudo. Mas uma coisa que eu falo com muita propriedade, eu ando como uma sombra. Irmãos, nada me pega. Não tem pro diabo. Um membro da minha família, aqui na cidade de Juiz de Fora, foi trabalhar na casa de uma bruxa. A mulher é vidente, é uma bruxa. Se ela estiver me ouvindo, ela está ouvindo, é bruxa. Se ela não aceitar Jesus, ela é bruxa. E ela, conversando com um membro da minha família, ela falou assim, a sua família tem isso. Aí ela foi falando, tudo verdade. A sua família tem isso. Falou na sua família. Mas tem um lá na sua família que escapou da minha mão. Olha só, irmão. Tem um lá, ó. Aqui, ó. Eu tô vendo aqui agora, ó. Tem um lá, irmão. Aqui, o cão ele tem que dar testemunho. Ele tem que falar. Tem um lá. Tem um lá que ele escapou. Irmãos, esse negócio, eu quero ser crente, mas eu não consigo. Eu quero ser crente, mas irmão, eu estou muito fraco. Que fraco, irmão? É só gritar por Jesus. E o apóstolo São Pedro, ele fala assim, lançando sobre ele, olha o que Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Acabou. Irmãos, que isso? Pendurado. Jesus voltando. Olha lá para o Oriente Médio, irmãos, é uma guerra atrás da outra. Quantas vidas que já foram ceifadas. Tivemos o Covid-19, irmãos, foi uma destruição. Irmãos, teve enterro coletivo. A draga vinha, a máquina, abria o buraco e ia colocando os caixão um do lado do outro. Ninguém sabe se você enterrou seu parente de barriga para baixo ou barriga para cima, porque era ensacado e era jogado de qualquer maneira dentro do caixão. E agora, irmãos, parece que nós estamos livres da Covid, né? Mas, irmãos, já tem uma doença nova. E essa doença nova, ela apodrece parte do corpo. Irmão, Jesus está voltando. Irmão, Jesus falou isso, irmão. É Mateus 24. Vai vir peste, vai vir tudo isso, Jesus falou. Irmãos, olha para esse irmão que está do teu lado e a irmã fala assim, não brinca com a salvação. Fala de novo, irmão, não brinca com a salvação.
Ô irmão, você está firme? Irmão, estou mais ou menos. Ah, tem irmão que balança a mãozinha. Estou mais ou menos. Mais ou menos, tu vai ficar aí. Tu vai ficar aí. Irmãos, e o mais lindo de tudo, que daqui a pouco vai começar fora de área ou desligado. Fora de área ou desligado. Aí daqui a pouco o meio de comunicação vai dizer: um povo desapareceu. Aleluia. Um povo desapareceu. E a igreja, ela vai encontrar com o nosso mestre nas nuvens, nos ares. Aleluia. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só, irmãos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, imagina, você tem que exalar a santidade. Você tem que, aonde você chegar, vai resplandecer a santidade. Porque olha, repete o versículo com a voz do rádio. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, o santo, ele demonstra, ele exala. Dá para ver. Não tem jeito de fingir que é santo. Logo, logo vai ter um sinal que vai mostrar que tu tá de capa. Mas quem é santo é santo. Vamos ao verso 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Porquanto escrito está, diga comigo: sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, ó, se você não é santo, dá tempo. O coração está pulsando. O coração está pulsando. Dá tempo. Acerta com Deus. Peça socorro a Deus. É por isso, irmãos, que preparatória não muda. Eu recebi um pastor aqui de muitos anos. Ele tem a deficiência visual. E ele falou num congresso nosso, ele disse: meu Deus, a igreja não muda. E não muda, não adianta. E ele, quando vinha aqui nos nossos eventos, ele trazia 2 ônibus, 3 ônibus. Mas aí ele rompeu conosco. Ele não quis voltar mais aqui, porque ele trouxe o grupo de dança. E era a festa da igreja, era congresso da igreja de fundação. E ele falou: pastor, eu trouxe o grupo de dança. Eu falei: aqui não tem grupo de dança. Aqui não pode. Mas trouxeram até a roupa, não adianta, aqui não pode. Aqui o irmão Fernando marcha, a Isa marcha, a irmã Maristela marcha, a Kátia marcha, todo mundo marcha. Mas grupo de dança aqui não tem. Rompeu, não quis voltar mais. Se ele quiser voltar, ele pode voltar, mas sem grupo de dança. Aqui não dança. E nós temos que estar atentos, irmãos.
Os irmãos calculam, eu estou diante de Deus por esses 3 dias. Eu estou atento. E uma das coisas que eu não deixo arriar é a vara de Deus na minha mão. Eu fico em oração, irmãos. Sabe por causa de quê, irmãos? Irmãos, os irmãos calculam hoje profissionalizar a igreja, profissionalizar o evangelho. O evangelho agora é para girar dinheiro. Mas essa igreja aqui não. Eu no domingo, eu precisava de 6 mil reais para completar a parcela. Eu teria que pagar 40 mil na segunda-feira. Irmãos, eu falei aqui no ar, falei para a igreja, pedi ajuda. Mas irmãos, sem mudança de conduta, sem troca-troca, não, de jeito nenhum. A igreja, ela é soberana, ela é a noiva de Isaac. Louvado seja Deus. E uma das coisas que nós não podemos permitir é mudança. E, irmãos, quando você ouvir alguém falar assim, isso agora pode ir na preparatória, você dá um grito e fala, não pode. Tudo que foi errado, não pode. Não pode. Irmãos, eu sou a preparatória. Você é a preparatória. Não tem mudança. Aonde você estiver, você é representante da preparatória. E cada dia surge uma novidade, surge uma ideia nova. E essas ideias tentam bater na porta da igreja. Mas só que o dono dela, ele se chama Jesus Cristo. E ele cuida dela, ele zela dela. Louvado seja o nome do Senhor. Fidelidade da palavra. Lucas, o capítulo 21. Vamos desfolhar a Bíblia? Evangelho de Lucas 21, o verso 33. Irmãos, ao longo desses 35 anos e 4 meses, quantas vidas que já passaram por aqui, quantas vidas que foram reformadas aqui. Eu gosto sempre de testemunhar isso e falo sem parar. Foi o marceneiro que fez esses bancos nossos. Irmão, só dele estar aqui fazendo banco, lidando com o evangelista Isaías, e ele passou agora a ser um crente. E ele falava comigo, pastor Marcos, o senhor vai fazer as minhas boldas. E eu falei, claro, vou fazer, com alegria. E os irmãos sabem qual foi a bolda dele? Quando o banco ficou pronto, passou um tão pequeno tempo, ele morreu. Eu fui fazer o ato fúnebre dele, mas ele já tinha aceitado a Jesus. Eu fiz o casamento dele para a eternidade. E nós ganhamos ele para Jesus através do trabalho dele aqui como carpinteiro, como marceneiro, fazendo banco. Vamos ler Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha só, irmãos, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Não pode ter mudança. João 6, verso 68. Palavra de vida eterna. Irmãos, olha só, nada pode mudar, tá? Nada pode mudar. Nada pode mudar.
Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, enquanto discursava, enquanto Jesus pregava, alguns dos presentes começaram a ir embora. Eles começaram a olhar um para o outro e falar assim: duro é esse discurso. Os irmãos sabem o que é que chama o povo? É falar assim: quem quer agora fazer uma campanha para a vida sentimental? Quem quer agora conseguir um casamento? Irmãos, superlota a igreja. Hoje é o culto do amor. Vem que hoje vai ser o culto do amor. Quem não conseguiu casar, vai casar. Se falar, ó, vem no culto da prosperidade. E essas coisas chamam atenção. Mas quando começa a falar contra o pecado, quando começa a anunciar a palavra, irmãos, uma mulher, ela foi pega no ato de adultério, e a lei mandava que ela fosse apedrejada. E aqueles homens pegaram aquela mulher e levaram ela até Jesus. E eles, sabendo da pregação do Senhor Jesus, eles jogaram ela nos pés de Jesus e falou para ele: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. Irmãos, sabe o que Jesus fez? Ele abaixou e começou a escrever naquele chão. Ninguém sabe o que Jesus escreveu naquele chão, mas eu já ouvi os meus ensinadores, e alguns deles deduzia que Jesus escrevia na terra o pecado daquele povo. Jesus começou a escrever: você está aqui para apedrejar ela, mas você comete esse pecado, você comete esse aqui, esse pecado aqui reina no meio de vocês. E Jesus escrevendo, Jesus agora se ergue e fala: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Tum, 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 tum. Irmão, todo mundo tiveram que ir embora. Não apedrejaram ela, não apedrejaram. E quando Jesus agora discursando sério, falando sério, e ele começou a observar que um levantava, o outro ia embora, o outro ia, e ele perguntou: e vós, também não vão acompanhar os demais que já foram? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Irmãos, é algo sobrenatural. É você servir a Deus com segurança. Eu já falei isso aqui uma vez. Um dia eu concedi audiência a um pastor de outra denominação, e o pastor conversando comigo, e de repente ele falou comigo: pastor Marco, vou falar uma verdade com o senhor. Falei: sim, pastor. Ele disse: eu não tenho certeza da minha salvação. Misericórdia! O líder falar que não tem certeza da salvação dele, e o povo que ele guia? E as vidas que estão sob a responsabilidade dele?
E a primeira coisa que eu falo com vocês que me ouvem, eu tenho a certeza da minha salvação. Eu sei que se meu coração parar aqui agora, eu sei para onde eu vou. Eu falo no céu com muita certeza, porque eu vivo o que eu prego, eu vivo o que eu vos ensino. Aleluia. E Simão Pedro falou: para quem nós iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos, tem pessoas desviadas, tem pessoas que saíram daqui e foram procurar um outro lugar, mas já rodaram as igrejas quase todas da cidade, e tem vergonha de voltar para cá, porque o diabo fala: você vai voltar para lá? O inimigo já começa a coagir, mas se voltar vai ser muito bem recebido aqui, irmãos. Primeiro porque essa igreja é do Senhor Jesus, Ele é o fundador dessa obra, e isso é que é importante. Você não pode morrer perdido. Aleluia. Vamos falar sobre santificação. João 17:17. Aleluia. Irmãos, não adianta, tem que ter uma vida trina, servir a Deus de corpo, alma e espírito. Irmãos, é isso que incomoda. Quando fala preparatória, parece que nós estamos querendo ser mais santo do que todo mundo. Não é isso não. Nós somos referentes da Bíblia. Jesus foi condenado por causa disso, porque aonde ele chegava, ele anunciava a verdade. Vamos ler João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, irmãos, Jesus agora orando ao Pai, ele fala: santifica-os na verdade. Irmãos, ele é a verdade, e a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados na palavra. Aleluia. E Jesus, ele fala: santifica-os na verdade. Irmãos, é por isso que o crente, ele nem pensa em mentir, nem pensa em pegar mentira. O crente é verdadeiro. Aonde ele chega, ele anuncia a palavra com ousadia. Filipenses 2:16. O crente, ele mantém uma vida de santidade, uma vida purificada, uma vida na presença de Deus, e tudo que ele faz, nada é em vão, nada é em vão. Filipenses 2:16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha só, irmão, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Irmãos, o nosso sacrifício, as noites de vigília, os dias de consagração, irmãos, tudo isso está contabilizado diante de Deus. E aonde nós, a igreja do Senhor, ela tem que ter cuidado para não ter inovação doutrinária. Irmãos, o próprio Espírito Santo doutrina. O próprio Espírito Santo, quando o crente, ele tem acesso à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala com ele.
Irmãos, eu vou falar uma coisa. Tem pessoas que o Senhor fala com ele, o Espírito Santo fala, ó, não use essa saia. Ó, essa calça sua está muito apertado. Essa camisa sua está muito transparente. O próprio Espírito Santo fala. Não precisa o presbítero Fabrício chamar, não. Não precisa a diaconisa Márcia chamar, não. O próprio Espírito Santo fala. Irmãos, e quando o Espírito Santo governa, é algo sobrenatural. E muitas das vezes, a gente vê aí tanta mudança, tantas coisas que vêm para tentar mexer com aquilo que Deus revelou. É muito sério. E eu vejo que tem muitos crentes que precisam encontrar com Jesus. Evangelho de Mateus, o capítulo 16, nós estaremos lendo 2 versículos, o 16 e o 17. Irmãos, existem pessoas que vêm para a igreja interessado no coral, na música, na banda, na orquestra, ou porque está gostando da moça, ou porque está gostando do rapaz. Irmãos, igreja não é isso. Eu tenho que chegar aqui na igreja olhando para um alvo. E esse alvo é Cristo. O que me interessa aqui é o centro da igreja. É o ponto central da igreja. E o ponto central da igreja é Cristo. Cristo é o ponto central. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 16 e 17. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, imagina o Senhor Jesus agora, ele reunido com os discípulos, e ele começa a conversar com eles, e ele pergunta: o que os homens falam a meu respeito? Qual é o parecer dos homens ao meu respeito? E eles começaram: Senhor, uns falam que tu és João, outros falam que o Senhor é Jeremias, um fala que o Senhor é um dos profetas. Aí o Senhor Jesus olhou e falou: e vós? Qual é o vosso parecer? O que vocês falam a meu respeito? Irmãos, é tão fácil falar de alguém, falar de outro, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro tomou a palavra e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou e Jesus falou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Irmãos, que coisa boa é quando o crente, ele tem uma revelação. Os irmãos sabem que tem crente que, dependendo do ambiente que ele está, ele não te dá a paz do Senhor. Ele fala boa tarde, boa noite, ou fala oi, dependendo do lugar. Mas irmãos, o crente, o crente que reconhece a Jesus, ele pode estar onde for, ele chega e fala: a paz do Senhor, meu irmão. Sabe por causa de quê, irmãos? Ele tem a paz. Irmãos, e o ímpio, ele observa uma coisa que eu quero orientar a igreja. Vamos dizer que o irmão ou a irmã está numa roda de incrédulo. Então,
lá naquela roda de ímpio, só tem um crente que você conhece. Você não chega lá e fala assim: boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, a paz do Senhor. Não faz isso não. Sabe o que é bonito? Olha o que você tem que fazer: a paz do Senhor. Irmão incrédulo, com cigarro na mão, com um copo de cachaça na mão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Irmãos, olha, irmãos, aquela paz, se ele aceitar, a paz vai entrar nele. Irmãos, nós nunca podemos desfazer de ninguém. O próprio Senhor Jesus falou: ó, quando vocês chegar numa casa, vocês declaram a paz na casa. Que a paz do Senhor esteja nesse lar. Irmãos, e quando você pega na mão do ímpio e você dá a paz do Senhor, eu já ouvi ímpio falar assim: eu senti uma coisa tão gostosa, eu senti uma coisa tão boa. Irmãos, e essa paz nós damos ela, recebemos de graça, e de graça nós entregamos essa paz. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, andarmos como crente, andarmos como filho de Deus. Efésios, o capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só, irmãos, sede, pois, o quê? De quem? Como filho amado. O 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, olha só, vamos exalar Cristo. Nós somos o jambuzeiro bravo, que foi enxertado em Cristo. Agora nós somos ramo dessa oliveira. Nós agora somos nova criatura. E uma das coisas, irmãos, não deixa ninguém querer te lançar passado na tua vida, não. Não deixa ninguém querer te crucificar com passado, não. Você é nova criatura. Lê o verso 20 e o 21 para mim, meu filho. E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus. Irmãos, Paulo fala isso lá aos Tessalonicenses: em tudo dai graça. Irmãos, que coisa boa! Eu estou dando graça, a minha carteira está cheia de dinheiro. Eu recebi um Pix alto, a minha geladeira está repleta. Mas Paulo fala assim: em tudo dai graça. E aqui agora, olha bem, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar graça por tudo. Eu vou exaltar ao Senhor por tudo. Eu vou bendizer o Senhor por tudo. Aleluia. Por tudo. Tudo eu vou estar exaltando ao Todo-Poderoso. É um compromisso muito grande. A missão do pastor, a responsabilidade do pastor. O que o pastor tem? Zelar pelo rebanho de Cristo. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o verso 42. Atos dos Apóstolos,
o capítulo 2. Irmãos, nada pode vir para tentar frouxar a doutrina, mexer com a doutrina. Nada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, irmãos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Irmãos, quantas pessoas que não vivem na comunhão? Tem pessoas que ficam assim: o que está acontecendo agora na igreja? Já orou? Tem pessoas que só chegam depois da oração do joelho, exceto os irmãos que trabalham. Os que trabalham está justificado. Você não fica em casa, não, vem para a igreja. Vou chegar tarde, pastor. Vem tarde, não tem problema. Mas existem pessoas ao derredor da igreja. O que é agora? É os 3 hinos. Irmão, tem pessoas que não sabem os hinos. Tem pessoas que você perguntar assim: qual hino que o evangelista Elber cantou hoje? Eu até sei, ainda pega a mentira. Eu até sei, mas eu esqueci. Mentiroso, mentirosa, você não ouviu nada. Mas irmãos, o crente, pelo Espírito, ele toma posse de tudo. O Senhor dá a ele tudo. Ele começa a receber algo sobrenatural. E Deus começa a falar com ele através dos hinos espirituais, através do testemunho. O Senhor fala com ele. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Romanos 1,16. Irmãos, mantenha a comunhão, tá? Mantenha a comunhão. A alma pede para cultuar, irmãos. A alma pede para cultuar. Dá aquela coisa boa. Tem pessoas que me testificam que ouvem o culto pelo YouTube e fala assim: pastor, a minha vontade era de passar pelo celular, porque sentiu a presença real do Senhor. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, irmãos, não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Aonde eu tiver, eu vou testificar. E todos aqueles que tentam negar ao Senhor, o que Jesus falou assim: aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar ele perante o meu Pai que está no céu. Você vai me negar perante os homens, mas diante do meu Pai eu vou negar você. Eu vou falar que eu não te conheço. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que o Espírito Santo estava falando comigo: o culto é de Deus. Nós usamos aqui assim, culto da mocidade. É o culto de Deus. Culto do círculo de oração, culto de Deus. O culto dos adolescentes é culto de Deus. Culto do CONIEP, culto de Deus. Irmãos, os cultos não é para outra pessoa, não. Não. Todos os cultos é para Ele. Às vezes reúne uma classe de jovem, uma classe de adolescente, as crianças, os idosos, mas o culto tem é um só Deus que recebe tudo.
quando se realiza um culto de ação de graça pelo aniversário. Então hoje o culto, hoje é aniversário do nosso segundo vice. Então hoje o culto é do segundo vice, não. Hoje é o aniversário do nosso segundo vice-presidente, mas o culto que está sendo realizado para ele é para Deus. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso vice-presidente. Senhor, muito obrigado, o Senhor está dando ele mais um ano de vida. Irmãos, olha só, não podemos mudar o endereço do culto. Nós não fazemos culto para ficar aqui não, irmãos. Eu era novo convertido, e eu ouvi de um pastor, e ele disse que um grupo de cientistas, vocês já devem ter até ouvido isso também, mas eu vou contar o que eu ouvi. Ele disse que um grupo de cientistas, depois, irmãos, tem uma revista da escola dominical muito antiga, que o comentarista fala sobre isso, que no meio do grupo de cientistas, tinha um servo de Deus cientista, e eles mandaram um foguete, uma coisa, um satélite, uma coisa assim. E eles, quando voltou, eles colocaram o áudio do que aquele satélite conseguiu captar. Irmãos, e lá no meio deles, estudando, eles escutaram tudo. Gritaria de futebol, gritaria de tanta coisa. Mas, irmãos, eles não conseguiram escutar uma coisa que eles comentaram entre si: os gritos dos crentes. Volta de novo a fita, volta a fita. Peraí, a gente ouve tudo, mas os crentes fazem muito barulho. Por que o grito deles? Aí o cientista falou: não, é porque a glorificação da igreja, ela não fica no espaço. Irmãos, irmãos, olha que coisa gloriosa. Esse glória que sai dos lábios do evangelista Dimas, o satélite não vai conseguir gravar ele. Sabe por causa de quem, irmãos? Porque ele vai subir direto ao Todo-Poderoso, irmão. Irmãos, é algo sobrenatural, irmão. É algo sobrenatural. Irmãos, imagina. Irmãos, o céu conhece a sua voz? O céu conhece a tua voz? O céu conhece a tua voz? Tem pessoa que fala assim: não, eu não grito, eu não pulo, eu não sapateio. Aí faz assim com a mãozinha, ó, é aqui, ó, e faz assim, ó. Será que isso aqui é verdade? Ó, tá, ó. Domingo eu estava aqui e tinha um visitante ali atrás, e eu vi o anjo do lado do visitante. O anjo do lado do visitante. E eu estou vendo a visão. Irmãos, quando foi daqui a pouco, o Senhor toma o irmão Fernando e ele vai lá no visitante. Eu falei: olha lá o que o Senhor está falando com ele. Irmãos, é algo sobrenatural. Irmãos, é algo sobrenatural. Irmãos, pede a Deus uma experiência. Eu já falei com a diaconisa Vitória que eu vi a diaconisa Vitória dançando aqui.
Um dia eu falei com ela, falei: diaconisa Vitória, eu vi você dançando. Ela está ali me olhando. Eu vi, irmão. E na hora, irmãos, que desce é algo sobrenatural. Irmãos, o pregador de domingo, eu de olho fechado, mas nessa hora meu olho abriu. O pregador de domingo, ele deu um pulo daqui lá. Irmão, vai eu fazer um negócio desse, eu me esborracho no chão, vai ter que chamar o SAMU. Mas quando o Espírito Santo toma a frente, quando o Espírito Santo toma o lugar, não tem coluna, não tem problema, não tem nada, o Senhor toma a frente. Irmãos, tem crente que vem na igreja porque já acostumou, mas não sente nada. Tem gente que fica assim, ó, aqui, ó. Alguns vai lá na cantina, tá até ajudando a igreja, mas tem outros que não vai fazer nada. Cadê o irmão? Tá andando. Cadê a irmã? Tá andando. Mas o Espírito de Deus, irmão, quando ele toma, quando o crente fala: Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor, eu quero algo novo. Faz acepção de pessoa, irmãos. Do jeito que ele dá para o presbítero Marcos Paulo, ele vai dar para a diaconisa Meire. Irmãos, e uma das coisas que o Senhor gosta é que fazei prova de mim. O Senhor gosta. Não é pecado fazer prova, não. Teve um homem que o Senhor trouxe o vaso para o pastor da igreja, e na hora que o vaso chegou, o pastor falou com a banda: toca a banda, toca, para abafar. Aí a banda, os instrumentos sufocaram a mensagem. Aí o presbítero que estava no púlpito sabia que o pastor não estava bem com Deus. Ele orou e falou: Senhor, se esse profeta é de Deus, traz ele aqui. Ai, irmão, o rapaz estava na galeria, ele desceu em mistério, e quando ele chegou diante do pastor, ele falou: tu foi pastor até hoje. Acabou. Naquela hora, pela profecia, ele arrancou o bordão da mão do homem. Irmão, acabou, pastor. Pastor teve que cortar a perna. O outro pastor falou: põe essa nega para fora, põe essa nega para fora. Os irmãos vieram e agarraram a irmã, bagunçaram o cabelo, a irmã de cabelo crespo igual o meu, e subiu tudo pro alto, e só dava as perninhas da irmã Santa Ceia, jogou a irmã lá fora. A irmã chorando: Senhor, que vergonha, o Senhor me mandou aqui. Quando ela está lá, aí ela ouve a voz do Senhor: arruma o seu cabelo. Ela juntou o cabelo, os grampos, e juntou. Aí o Senhor falou para ela: tá vendo aqueles crentes lá? Entra no meio deles e volta lá.
Aí, irmão, eu trouxe essa irmã aqui em Juiz de Fora antes dela partir para o Senhor. Eu trouxe ela aqui. Ela veio, aí ela entrou no meio dos crentes. Ela com a Bíblia, arrumou o cabelo, estava tudo pro alto. Ela ajeitou tudo e veio. Ah, irmão, o Senhor tomou ela e ela subiu lá em cima. Ela foi lá no trono, aonde estava o homem. E quando ela chegou lá, ela chegou diante dele e gritou: vou descer com o primeiro e vou descer com o segundo. E desceu. Morreu os dois. Morreu o presidente, morreu o vice. Irmão, Deus está querendo vaso, irmão. Deus está querendo vaso. Deus está precisando de lugar, irmão. Tire esse fone do ouvido. Sai dessa internet. Tarabacalabarabá. Teremancanabaracanarabia. E de Covarabacalamandarabia. O Senhor está perguntando: cadê os vasos? Aonde estão os vasos? Eneigo, Verabacalamandarabia. O Senhor está com saudade quando Ele falava na tua boca. Menegar suia, menerico manava subinaio, dedido candaraba calamandare. E o Senhor está aqui, irmão. Tem tragédia, o diabo está planejando tragédia, e o Senhor está falando contigo: vai e avisa. Tenho eu tirado o teu sono? Tenho eu tirado o teu sono? Canarabarabara súbia. Ao Senhor passando revista no rebanho. Derebenai, pova subinai, eremanchuia, erebanchubenega, defancho berebo, esanigo te passo e derre. Irmãos, a igreja é viva. A igreja é viva. Irmãos, que coisa boa. Que coisa boa o Senhor falar com você. Irmão, olha os crentes. Para onde o crente vai, ele está de fone no ouvido. Para onde o crente vai, o celular está do lado, ou está no bolso, ou está em algum lugar. Mas que coisa boa é eu poder sair contigo. Erebaná, suí, anai, você. Pensando. Suí, estar mais. Grande. Eu vejo uma bandeira, e essa bandeira, ela estava riando. Ela estava riando. Mas o anjo do Senhor vai fazer essa bandeira voltar de novo.
Renigo, Quinia, Barabacá, Dará. O Senhor está aqui. Não, de que suguete está gratuito. E não vou bastante subir. Quando o Senhor levanta, irmãos, Ele está falando. E os maus pensamentos Ele vai arrancando. Ele começa a fazer algo sobrenatural, irmão. O Senhor não quer beliche. O Senhor não quer brinquedo na igreja. O Senhor não quer não, irmãos, aqueles enfeites de louça, de porcelana. Não. O Senhor quer homens. O Senhor quer mulheres vivos. Alaba subinai. Delebantu e decomanai. O Senhor está aqui. Telebanduricomanai. Telemantuia. É o poder. Telebatará. Tu estás aqui, meu Deus. Glória a Deus. Desperta. Caramanchuia. Deus Todo-Poderoso. Abre a boca da glória a Deus. Abre a boca. Fala, Senhor, me renova. Fala, Senhor, eu quero tudo de novo. Senhor, eu não posso ficar assim. Irmãos, é mais um dia de oração, irmão. Nós estamos orando, irmão. Nós estamos buscando a face de Deus. Deleva, dará, baraba, cala, mandará. Teremanchubias. Deremas, achabanai, cana. Renai-chuias. Glória a Deus. Aleluia. Deremanchuia naigo. Eremanchu egenasui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Deremanchu eneraigo. Meu Deus, o Senhor está aqui. Aleluia. É a oportunidade, irmãos. É a oportunidade. É a oportunidade, irmãos. É a oportunidade. Entra na presença dEle. Vai cair por terra todos os ardis do inferno. O Senhor está aqui, irmão.
Fala, não, quero mudança, eu preciso de mudança. Não, 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 não. O Senhor quer, Ele quer mexer agora. Sai dessa prisão espiritual. O diabo, essa aranha maligna, foi lançando teia, foi lançando teia, foi lançando, e agora tu quer fugir, não consegue. Sábia. Mas olha o Espírito de Deus aqui. Olha o Espírito de Deus aqui. Olha o Espírito de Deus aqui. Começa a se colocar na posição. Fala, Senhor, eu quero mudança. Fala, Senhor, eu preciso do socorro de Ti. Deleva, decanta, labanarabá. Deremanu venedenai. O Senhor está aqui. Irmãos, coisa boa é o inferno saber que nós estamos vivos. É o diabo saber que nós temos o Espírito Santo. E aqui ele não chega não, irmão. O Senhor fala. O Senhor acabou de me fazer uma promessa aqui agora. Me deu um grande livramento. A irmã não sabe como é que foi o meu dia. A irmã não sabe nada. Mas o Senhor trouxe ela aqui para dizer, ó, grande foi o livramento. Aleluia. E agora é aquele momento que você vai estar diante do Todo-Poderoso. Você vai estar diante dele. Salmo 96, verso 9. Salmo 96, verso 9. Irmãos, eu estou aqui observando, e eu estou olhando aqui, e eu estou vendo que o Senhor aproxima de você, tá? Eu quero falar para o irmão, você pode se jogar mesmo, tá? Você que está olhando para trás, você pode se jogar mesmo. É você mesmo. Pode se jogar. E depois você vai me falar se foi à toa. Você vai ver, o teu inimigo vai ter que arrastar nos teus pés e vai dizer, olha só. Tem momento que parece que Deus esqueceu de você. Tem momento que parece que Deus não está te vendo. Mas tem crente que fica atento, não, Senhor. O Espírito Santo mandou eu falar. Fala que você está debaixo de promessa. Nós estamos debaixo de promessa, irmão. Estamos debaixo de promessa. E Deus é aquele que nos surpreende. Ele faz coisa além do nosso pensamento. Vamos ler o Salmo 96, 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Diga comigo assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Irmãos, e uma coisa eu vou dizer, ó, ele está voltando. Jesus está voltando.
E eu preciso de anunciar para todos que Jesus está voltando. Irmão, não tem outra pregação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deuteronômio 11, 26. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Meu Deus do céu. Irmãos, é contagiante. É contagiante. Esse mistério, essa coisa gostosa que Deus faz, é algo sobrenatural. Aleluia. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Meu filho, repete com a voz do rádio. Eis que hoje eu ponho diante de vós. Ponto. Olha só, irmãos. Eis que hoje eu ponho diante de vós. Irmãos, eu tenho pouco cabelo no braço e o cabelo sobe. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém. Ninguém fala, eu estou aqui porque aqui é a espada do anjo, ó. Eu estou aqui, ó, por causa da espada. Ninguém. Nem para sempre o Espírito de Deus vai contender com ninguém. Nem para sempre. Aí a carta de Deus vai dizer: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha só, irmãos, o salmista, ele falou: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, porquanto eu conheço a tua lei. Sabe quem é que vai me lançar no inferno? Que Deus me guarde? Eu mesmo. Se eu não obedecer a carta de Deus, se eu não andar nos preceitos de Deus. Mateus 7, 23, 7, 13, Mateus 7, 13. Não, segura a sua fé, segura o seu compromisso com Deus. Irmãos, olha que coisa boa, olha que coisa boa. Você serve a Deus numa igreja viva. Você só pensa, Deus fala. Você só olha, Deus fala. É algo sobrenatural. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha só, irmãos. Entrai pela porta estreita. Não tem jeito de abrir a porta, não. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Irmão, tá cheio de pessoas aí. Eu saí da preparatória. Agora eu tenho WhatsApp, agora eu tenho Facebook, agora eu tenho Instagram, agora eu tenho tudo. Tô livre. Irmão, dá uma paradinha, pergunta: você está feliz? Pergunta: está tudo bem com você? Fala a verdade, você está me ouvindo? Fala a verdade, você está feliz? Efésios 4,14.
Efésios 4:14. Irmãos, para servir a Deus tem um preço a pagar. A primeira pessoa que você vai lutar para servir a Deus nessa igreja é com você. Eu garanto quantas pessoas que falou: a Isa não fica na preparatória. A Isa na preparatória. Mas a Isa está aí, na preparatória. Aí, viu o que ela disse? Daqui só para glória. Irmãos, sabe o que é que escrevem no chat da igreja? Manda essa igreja para o meu estado. Aqui na minha cidade não tem a igreja que tem doutrina como essa. Manda essa igreja para cá. Porque, irmãos, igreja de luz pisca-pisca, igreja de placa, de telhado preto, de púlpito preto, irmão, isso, o povo já está cheio disso. E o povo está querendo a igreja que Deus apresenta nela. Que Deus levanta vaso como levantou a irmã, que eu nem sei o nome. Ela veio aqui, Deus usou ela para falar comigo, que me dá um livramento. É isso que Deus precisa, é desses vasos. Aleluia. Irmãos, e que coisa boa. Irmão, tem pessoas que ficam na igreja e o demônio fica do lado. Quem mandou você vir hoje? Eu falei para você não vir. Que dita isso? Fica coagindo. Quem mandou você vir? E você vai largar o celular mesmo? E aquelas coisas que você fica vendo de noite comigo? Aí ele está falando. Você contou para ele? Manda esse sujeito embora! Grita aí! Fala, me socorre, Jesus! Irmão, tem gente que perde os dentes, mas não perde o celular. Não perde tudo, menos o celular. Mas o Espírito de Deus está aqui. Oh, irmãos, o Espírito de Deus está aqui. Irmãos, e Ele cuida dessa igreja. Deus permitindo, eu não sei, mas eu gostaria muito um dia de trazer o cantor Cícero Nogueira aqui, só para ele cantar aquele hino que diz assim: e quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus, ela é escolhida e muito mais. E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus. Aleluia. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Irmãos, tem pessoa que
qualquer vento de doutrina leva. Mas aqui o apóstolo, escrevendo aos Efésios, ele diz que para que não sejamos mais meninos inconstantes. Não, nós somos seguros, nós somos firmes. Louvado seja Deus. Marcos 16, 17. Aleluia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Irmãos, e estes sinais seguirão aos que creem. A noiva é de pé, aleluia. Chegamos a mais um dia da oração. E agora o pastor Wesley vai estar orando pela minha e pela nossa oferta. Nós estaremos contribuindo com a obra de Deus. Irmãos, muda de vida hoje. Não aceita uma vida de derrota, não. Fica diante da vontade do Todo-Poderoso. O líder, guarda uma recordação desse pequeno vaso de Deus.